Meus irmãos, graça e paz, boa noite, amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Hoje eu estou mais normal, né, irmão? É um pouquinho mais feio do que outros dias, né? As pessoas gostam mais daquelas outras roupas bonitas, né? Fala sério, aquelas são bonitas, né? Muito lindas, muito lindas. Mas hoje eu vim assim, um pouquinho mais a moda do pastor Arno, né? É, sim, uma coisa, mas olha, é lindo de mesma forma, né? Jesus é bom. E ontem eu ensinei vocês uma canção e eu quero continuar ensinando mais uma canção, amém? Não gostaram não, irmão? Vou falar de novo. Quem estava aqui ontem? Eu ensinei aquela canção ontem. Então vamos testar hoje para ver se vocês aprenderam de verdade. Cadê o que me persegue? Obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Cadê outro irmão que também falou que vai me perseguir hoje? Hoje eu estou sendo perseguido pelos 12 irmãos. Muito bem, muito bem. E você vai ficar de pé, irmãos. Você não veio assistir culto. Você veio cultuar ao Senhor, celebrar a Ele, pelo dom da vida e pelos 23 anos que Ele nos concede aqui, a Igreja Batista Perla. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então aqueles que estavam ontem, vão comigo, só para a gente vai começar devagarzinho. Muito bem, ficou melhor hoje. Vamos começar devagarinho para nós vermos se você aprendeu. Amigo bom. Opa, ninguém aprendeu nada. Meu Deus do céu. Vamos de novo. Amigo bom, bom comigo. No talabanta pano louva yordes. Amigo bom, bom comigo. No talabanta pano louva yordes. Yeah, yeah. No talabanta, oh, oh, mano talabanta, bate bumó, bate bupê, dá uma volta. Não, vamos parar. Aqui no Salvador, as pessoas dão uma volta assim, ó. Vamos de novo. Lá na minha terra, quando a gente fala volta, é assim, ó. Mas como eu sei que vocês são da Bahia, então eu vou ensinar aqui de novo. Porque as pessoas falam que Bahia é pedacinho de África, não é não? Não, nós estamos em família, irmãos. Então vamos lá de novo? Bate bumó, bate bupê, dá uma volta. Tá aprendendo muito bem. Agora vamos lá. Amigo bom, bom comigo. No talabanta para o louva yordes. Amigo bom, a bom comigo. No talabanta para o louva yordes. Yeah, yeah. No talabanta, oh, oh. Mano talabanta, yeah, yeah. No talabanta, oh, oh. Mano talabanta, bate bumó, bate bupê, dá uma volta para o louva yordes. Bate bumó, bate bupê, dá uma volta para o louva yordes. Yeah, yeah. No talabanta, oh, oh. Mano talabanta, yeah, yeah, yeah. No talabanta, oh, oh. Agora só vocês, bate bumó, bate bumó, bate bupê, dá uma volta para o louva yordes. Vamos lá, agora eu vou ensinar algo para vocês. Eu vou falar aqui, e quem
não fizer ali, eu vou chamar para fazer aqui. Bate o bumbum, bate o pé, dá uma volta para o louva e desce. Bate o bumbum, bate o pé, dá uma volta para o louva e desce. Yeah, yeah, no talabanta, oh, oh, mano talabanta, yeah, yeah, no talabanta, oh, oh, mano talabanta. Aleluia. Não tem ninguém como Jesus. Amém. Por isso nós adoramos Ele com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, porque nós entendemos que não há outro semelhante a Ele, não há ninguém digno de todo louvor e adoração. Por isso nós vamos declarar nesta noite que não há ninguém como Jesus. Vou ensinar mais uma musiquinha para vocês, só mais uma, hein? Porque o pastor quer que eu pregue, eu tenho que pregar, irmão, vigia. Agora você não trouxe você para cantar não, você. Vamos lá, tem uma canção que eu quero ensinar para você, diz assim, ó. Catê ninguém em cima, Jesus. 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 A mídia roda pra tudo banda, a mídia busca pra tudo banda, a mídia busca ali na terra, catê ninguém em cima, Jesus. Jan roda, ei, ei, jan busca, ei, ei, encaoja, ei, ei, catê ninguém em cima, Jesus, catê ninguém em cima, Jesus, catê ninguém em cima, Jesus, catê ninguém em cima, Jesus. Catê ninguém em cima, Jesus. A mídia roda pra tudo banda, a mídia busca pra tudo banda, a mídia busca ali na terra, catê ninguém em cima, Jesus. Já roda, ei, ei, já busca, ei, ei, encaoja, ei, ei, catê ninguém em cima. Vamos lá, vou ensinar você pelo menos só essa partinha aqui, ó. Vamos lá, catê ninguém cima, Jesus. Quer dizer que não tem ninguém como Jesus. Depois diz assim, ó, a mim, eu, já roda, já girei, já rodei, para tudo banda, em toda parte, já rodei em toda parte. A mim, eu, já busca, já procurei em toda parte, já procurei aqui na terra e não vi ninguém como Jesus. Eu rodei, não vi. Eu busquei, não encontrei. Eu busquei aqui na terra, eu não vi ninguém como Jesus. Amém? Ele é poderoso. E aí, para ficar na vossa cabeça, vamos de novo. Catê ninguém em cima, Jesus. 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 A mídia roda pra tudo banda, a mídia busca pra tudo banda, a mídia busca ali na terra, catê ninguém em cima, Jesus.
Jamroda, Jamroda, ei, ei, Jambusca, Jambusca, ei, ei, Caode, Caode, ei, ei, acatei em cima, Jesus. Amém. Deus é bom em todo tempo, você pode assentar. Por isso, a gente não pode parar de cantar, porque não tem ninguém como Ele. Não tem ninguém sequer parecido com Ele. Ele é único. Obrigado, os irmãos perseguidores. Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Irmãos, eis que trago-vos nova de grande alegria. Amanhã estarei indo embora. Você está na tua terra, na tua casa. Eu tenho 2 moças lá me esperando em casa. Ainda não posso ficar mais tempo, porque o meu coração não aguenta mais. Da próxima vez eu virei com elas, e aí eu posso ficar um pouquinho mais. Então eu sou casado, sou Gamaliel, casado com uma moça linda chamada Talita, uma senhora linda, diga-se de passagem. Olha só, vocês estão vendo? Pois é, linda. E eu tenho uma outra senhorinha aqui embaixo, mais linda, 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 linda do pai. Estão todas lá e eu quero mandar um abraço, um beijo para elas, porque a minha filha falou, olha, já falou da minha mãe, não falou de mim, eu estou triste. Mas hoje, olha, o negócio foi dose dupla. A irmã Jussara mandou um abraço para ela e agora ela vai poder dormir em paz, irmãos. Então, hoje eu quero terminar. Na sexta-feira eu falei sobre o primeiro, ontem eu falei sobre o segundo. Hoje eu vou juntar os dois. Agora eu vou juntar os dois. Por quê? Nós já aprendemos que isso deve ser o fundamento da nossa pregação. Por que deve ser o fundamento da nossa pregação? Por causa disto aqui. Mas agora, como nós vamos lidar com essas 2 mensagens em nossa vida? Por isso, nesta noite, eu quero falar sobre a perseverança na fé, como uma reivindicação de Cristo para a sua igreja. A perseverança na fé é uma reivindicação de Cristo para a sua igreja. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, e você vai deixar ela aberta no capítulo 3. Capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 12. Como nós vamos nos portar diante destas 2 mensagens? Perseverantes na fé. Diz assim a palavra do eterno Senhor: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste de Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança, a fé que desde o princípio tivemos. 15. Como se diz, hoje, se ouvirem a voz, não endureça o coração como foi na rebelião. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, fala os nossos corações. E ajuda-nos a aplicar estas verdades. Encoraja-nos, Senhor, a permanecermos perseverantes na fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós estamos diante de 2 mensagens poderosas.
que é a crucificação e a ressurreição. Como eu falei na sexta-feira, infelizmente, em muitos lugares, já não se prega sobre a cruz de Cristo. Por isso, uma proclamação esquecida. Mas nós, que amamos ao Senhor e esperamos a sua volta, precisamos saber que a nossa vida precisa andar no padrão de Cristo e Cristo crucificado. Por quê? Porque Ele está vivo, Ele ressurgiu. Por isso que canta: ressurgiu, a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso. Ele ressurgiu, Ele vivo está, por isso precisamos viver, porque até mesmo a ideia de viver é dele e não é nossa. Este livro que nós acabamos de ler não tem um escritor identificado. Existem, de certa forma, algumas conjecções em torno de quem tenha escrito este livro. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Pedro, outros dizem que é... Bom, a única coisa que eu sei é que este livro foi escrito por um cristão obediente ao Senhor, que amava tanto ao Senhor, a ponto de ser usado como instrumento de Deus para a vida da igreja do Senhor Deus. Por isso, meu irmão, se eu e você nos colocarmos na forma de Deus para a vida do cristão, Ele irá nos usar para a glória do seu nome, ainda que o nosso nome não seja conhecido. Por isso que cantou os irmãos: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Entendeu a missão? Que diminuamos. Olha que negócio exponencial. Se eu visse isso há mais tempo, eu ia pregar sobre isso. Mas tudo bem. Que coisa linda, pastor Arno. Então entende algo bastante importante. É que os nossos irmãos, eles estavam sendo desafiados por causa da sua fé. O escritor, ele escreve para os judeus que estavam fora de Israel. Os judeus que estavam sendo colocados à prova por causa da sua fé. E enquanto estavam sendo colocados em prova, muitos deles estavam vacilando. Por isso o escritor escreve para os animar, para os encorajar a permanecer, a perseverar na fé, porque o Senhor Jesus, Ele tem prazer naqueles que perseveram até o fim, porque diz o evangelista: aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aqueles que perseverarem até ao fim. Os irmãos estavam vacilantes, porque os seus adversários estavam hostis a eles. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Jesus, Ele está separando uma igreja que realmente espera por Ele. E esta igreja precisa estar firme, perseverante, não ficar vacilando diante das pressões do tempo presente. Esta igreja, ela precisa viver sem negociar princípios acerca dos propósitos de Deus para a sua igreja. Meu irmão, minha amada irmã, apóstolo Paulo é referência quanto a isso. E ele diz algo bastante sério para nós, e isso precisa animar o nosso coração. Quando ele escreve para Timóteo, a sua segunda carta, no versículo 3, de 1 a 5, eu vou ler para você. Preste atenção, o que Paulo alertava o Timóteo, requerendo dele uma perseverança, e este alerta de Paulo serve para nós também. Repara, ele vai dizer: saiba que nos últimos dias haverá tempos muitos difíceis, diz o apóstolo Paulo, porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro.
serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratos e profanos. Não terão afeições, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Repara, parece que Paulo estava vendo os nossos dias. Ainda que ele estivesse escrevendo para Timóteo, o retrato do tempo é o nosso. Porque basta a gente abrir, ligar as televisões e você vê tudo isso que Paulo está falando aqui acontecendo. Quem nunca lidou com um testemunho mais de perto, com essas coisas que Paulo estava aqui dizendo? Sabe, meu irmão, por não ser coincidência, a soma é: o fim está chegando. Paulo disse o tempo do fim. E por isso nós precisamos considerar esta questão que o apóstolo Paulo coloca a Timóteo. E nós precisamos pensar: será que nesse tempo de fim, a nossa fé em Jesus resistirá aos ataques desse tempo? Nós assistimos a algo lindo. Eu fico feliz quando eu vejo um jovem entregando ao compromisso de servir a Senhor Jesus e a igreja local. Fizeram a ele uma pergunta. O irmão que estava ali atrás, que eu não estou vendo aqui, mas o irmão estava ali, fez uma pergunta: até quando você quer ser membro desta igreja? Eu talvez faria a mesma pergunta, mudava a igreja por Cristo. Até quando você quer servir a Cristo? Porque infelizmente no nosso tempo tem muita gente abrindo mão de Cristo por causa das propostas de ganhar mais, ter mais reconhecimento, ser aprovado. Irmãos, eu tenho um problema com esse negócio de ser aprovado por outros, porque Jesus me ensina ao contrário. Eu preciso ser obreiro aprovado por Deus, e que maneja bem a palavra, não maneja bem a cultura do homem, não maneja bem a popularidade, não, maneja bem a palavra, e seja aprovado por Deus. Meu irmão, se você quiser a aprovação de alguém, busque a aprovação de Deus, por favor. Mas saiba que ser aprovado de Deus vai fazer você andar na contramão do sistema. E o sistema é pesado quando você se coloca na contramão, porque você é colocado de lado, você é ignorado, você muitas das vezes é trocado. Mas vale agradar ao Senhor do que agradar ao homem, já diria o salmista. Sabe que é uma curiosidade? O Salmo 118, 8, se não foge a minha memória, porque a minha memória está um pouquinho... Está precisando comer mais queijo, né? Não, queijo não. Não pode comer queijo, eu acho que é por isso. Eu estou comendo muito queijo, então eu preciso abrir mão dos queijos. Salmo 118, 8, coloca para mim aqui para eu ver se é esse mesmo texto. Olha só, é ele mesmo. É o mesmo texto. Então a minha memória ainda está boa. Já viu que a minha memória ainda está boa, irmãos? Olha só, os entendidos dizem que, do ponto de vista da contagem do capítulo, versículo da Bíblia, esse é o texto que divide a Bíblia. E olha o que o texto diz: é melhor buscar o refúgio no Senhor, ou seja, obedecer a Deus, do que confiar nos homens. Ou de outra forma, é melhor buscar a aprovação em Deus do que a aprovação em homem, porque o amor de Deus por nós é incondicional, mas o amor de um homem a nós é condicional, meu irmão. Até porque
O homem promete você o amor, até você pisar no calo dele. Quando você pisa no calo dele, você vai para uma lista que ele coloca como lista cinzenta. Ai de você falar que é a lista negra, viu? É lista cinzenta. Pois é, tem que vigiar quanto a isso. Ah, rapaz, eu gosto da igreja porque ela vai entendendo assim, ó. A gente fala e ela vai entendendo assim, ó. Eu acho lindo. A igreja de Deus é linda, porque por isso que não tem outra coisa para eu fazer se não for cuidar da igreja do Senhor Jesus. É lindo demais isso. Por isso, meu irmão, pense comigo. Nós estamos num tempo em que a nossa fé tem sido desafiada todos os dias. Quer seja com a doutrinação na escola, quer seja com a doutrinação na televisão, quer seja com a doutrinação dos nossos vizinhos. Todos os dias estamos em ataques, em ataques. A pergunta é, como está a sua fé? Ela está perseverante no Senhor e, consequentemente, perseverante até ao fim. E nesse pressuposto, o fim, seu e meu. Como está a nossa fé? Ou simplesmente nós vamos deixar que o medo deste tempo, que a incredulidade, que a raiva ou vingança nos domina totalmente? Porque é isso que o mundo quer de nós. Eles querem nos dominar. Alguns até já estão querendo tornar lei o que a gente deve ou não deve pregar. Será que nós vamos deixar que a nossa fé se embase e se destrua nesses argumentos? Ou nós vamos estar prontos para, até se possível for, morrermos? Eu conheci um pastor que, no tempo da colonização coreana, ele e seu filho pregavam o evangelho do Senhor Deus. Só que os japoneses, que na altura colonizavam a Coreia, eles não gostavam, na verdade, o sistema que dominava não gosta do evangelho. Depois você vai entender assim, câmera lenta, eu já vou ficar feliz. Não gosta do evangelho. E prenderam aquele pastor e seu filho numa tarde de domingo e chamaram para ele e disseram para ele: ou você para de pregar, ou nós vamos matar o seu filho. Aquele jovem filho daquele senhor, pastor, virou para o pai e falou: não pare. Não pare. Seja perseverante. Não pare de pregar. E o pai, chorando, disse: não posso parar de pregar. Olhou para o filho e o filho continuava dizendo para ele: não pare. Só que o filho não estava num conforto da sua casa, nem no conforto da sua família, nem muito menos da sua igreja. Ele estava parado com uma arma na sua cabeça. E ele disse para o pai: não pare. Essa resposta levou com que os opressores disparassem na cabeça daquele jovem. Ele morreu. Mas o evangelho não morreu. A palavra não morreu. E a morte dele não foi em vão. Porque hoje aquela nação é uma nação diferente. Totalmente diferente. Porque homens e mulheres corajosos não pararam diante da opressão. Eu estava no museu que conta a história desta família, deste pastor. Eu vi a roupa que ele usava. Eu vi a Bíblia que ele carregava com os meus olhos. E me fez reportar a minha família, o meu avô e o meu pai, no início do evangelho na minha terra.
Meu irmão, nós precisamos perseverar. Não pare. A perseverança é a rainha das virtudes do cristão, porque é o que Deus requer. E Ele diz: aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Não precisamos mais nada. Persevere. Porque quando eu persevero na palavra, na fé, eu vivo uma vida que agrada ao Senhor. Por isso eu quero considerar com os irmãos 3 aspectos importantes da perseverança, a partir desse texto que nós lemos, e assim eu termino nesta noite. 3 aspectos da perseverança. Primeiro, escreve aí: a perseverança é um chamado de Deus para a sua igreja. A perseverança é um chamado de Deus para a sua igreja. Olha só o que o escritor começa dizendo no versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus: tende cuidado, irmãos. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração incrédulo, que vos afaste de Deus vivo. O que Deus quer de nós e o que na verdade nos aproxima do Senhor é a perseverança. É a perseverança, porque a ausência dela simplesmente gera em nós incredulidade. Só que a incredulidade, meu irmão, é a maior ofensa que nós podemos simplesmente ter contra Deus. Porque a incredulidade traz um dano a nós mesmos. Porque repara que incredulidade não é simplesmente nós deixarmos de acreditar em uma doutrina. Não. Incredulidade é recusar submeter a senhorio de Cristo. Por isso que ele diz: nós somos chamados para a perseverança, e enquanto perseverantes continuarmos, Deus continua sendo nosso Senhor. Mas se nós deixarmos que a dureza de coração nos alcance e simplesmente afete o nosso coração pelas circunstâncias, nós nos tornamos ofensivos ao Senhor. Perseverança na fé, ela não está condicionado ao que nós vivemos, ao que os nossos olhos estão hoje, agora. A perseverança na fé é a convicção no coração de que nós fomos chamados por um Deus que não mente, que é vivo e que cumpre tudo aquilo que prometeu. Irmãos, a perseverança não é só quando tudo vai bem. A perseverança acontece até mesmo quando eu e você estivermos afogados no mar das incertezas da vida. É por isso que canta o irmão: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. A perseverança do Senhor nos faz ver simplesmente as circunstâncias à nossa volta como possibilidades, como oportunidade que Deus nos dá para estarmos mais firmes no nosso Senhor. Como nós falamos aqui na EBD, quando nós estamos perseverantes, a circunstância não nos define. Eu conheci uma mulher exponencial, uma mulher acima da média, uma mulher que vivia a perseverança na fé na primeira pessoa. Ela não contava a história,
ela tinha uma história. Eu fui em 2015, fui convidado para passar um mês em Coreia do Sul. E estava ministrando ao Senhor juntamente com os irmãos. Lindo demais. Lógico que você pode estar lá dizendo: uau, ele fala coreano. Não, não falo coreano. Eu tinha um intérprete, claro, né, irmãos? Muito bem. E eu cheguei naquele lugar muito feliz, lindo demais. Só que em uma das igrejas onde eu fui, aconteceu algo divino. Não que os outros não tenham acontecido, mas aquilo me marcou e tem me marcado até hoje. O exemplo da perseverança na fé. Eu terminei de ministrar numa determinada igreja. E quando terminou o culto, alguém chegou para mim: pastor, na hora, olha, tem alguém que quer te conhecer. Eu falei: olha só, alguém quer me conhecer? Que isso, eu, um humilde servo africano? Alguém quer te conhecer. Lá fui. Vem aqui. Aí lá vou eu entrando. Só que por trás da igreja tinha algo que nós aqui conhecemos como asilo. Só que naquela região tem uma história. É que aquela região era uma região de escanteio, porque era uma região de muitos leprosos. Você já viu alguém com esta doença? Pois é. Eu já vi, já abracei. Não é nada bonito. Lá estava um hospital cheio daqueles irmãos. Sabe o que é mais lindo e mais Jussara? É que enquanto o culto estava acontecendo aqui no templo, todos os quartos tinham uma caixa do som. Que eles também lá, por causa das suas comodidades, não poderiam vir no culto do templo, e eles estavam ouvindo tudo o que estava acontecendo lá. E quando eu cheguei, lá estava uma irmã sentada. Porque eles têm uma cultura de ir sentar no chão, receber as pessoas. Convida você para jantar ou almoçar na casa. Quando você chega achando que vai puxar a cadeira, não, todo mundo no chão. E eu achei que ela estava me recepcionando no chão, porque realmente é costume. Só que na verdade era impossibilidade. Ela não tinha, a lepra comeu tudo isso aqui. E ela não conseguia ficar de pé. Ela só ficava sentada ou num carrinho de roda para alguém empurrá-la. Só que quando eu cheguei dentro daquele quarto, ela pediu que eu assentasse, eu e o meu intérprete. Assentamos no chão. E ela começou a falar comigo. Dizia: olha, eu ouvi você nas caixinhas. Hoje eu vou tomar 2 águas então, hein? Então quer dizer que eu posso ir muito tempo, né? Isto é lindo. Pastor Arno, a culpa não é minha, eu preciso secar os 2 copos com água. Repare, irmãos, que quando eu cheguei ali, ela começou a falar, e quando eu viro para o intérprete, eu vejo que ele estava chorando. Eu falei: alguma coisa muito sobrenatural está acontecendo aqui. Quando ele estava chorando, e eles falaram na língua deles, e eu estava assim, muito bem, entendi tudo, mas não entendi nada. E ela falou para ele, falar para mim: Deus leva para o quarto dela todos os homens que Ele quer que sirva no ministério, e que ela ora por eles como um sinal de Deus. Porque naquela época eu não era pastor. O meu coração estava: eu amo Jesus,
eu amo direito também. E eu falei para Deus que eu queria seguir a minha vida como profissional de direito. Só que eu me vi agora dentro da casa, do quarto daquela mulher. E ela dizendo para ele que eu fui lá porque Deus quer que eu seja seu servo no ministério. Só que não bastou por aqui. Ela voltou para mim e falou: você me vê como eu estou? Vejo. Ela disse: há mais de 40 anos eu estou nesta situação. Não ando. Mas sabe algo? Nestes mais de 40 anos, eu nunca murmurei por Deus me permitir ficar assim. Por mais de 40 anos, eu nunca murmurei por Deus me deixar nesta condição. Por quantos anos você está na posição que está e quantas vezes reclama? E ela disse: por 40 anos, eu oro pelo seu continente. Eu oro, Senhor, salva a África. Salva os irmãos africanos. Só que eu fiz a Deus um pedido. Eu pedi ao Senhor: não me deixa morrer sem ver na minha frente um africano convertido ao Senhor. Aí, irmãos, ela começou a chorar. Eu comecei a chorar. E ela disse para mim: me dá um abraço. Aí o meu choro aumentou. Você entendeu bem rápido, tá ficando bom. Porque repara, irmãos, eu casei em 2012. Então em 2015 ainda eu estava na lua de mel. E eu falei: vou abraçar uma mulher. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, como eu vou fazer isso, Senhor? Senhor, ela é. Eu vou abraçar ela. Sabe, pastor Água, naquela hora eu não pensei duas vezes. A presença do Senhor no nosso meio, o Senhor estava tão presente no nosso meio que eu logo agarrei ela e dei um abraço dela. Chorando, mas dei um abraço dela. E ela falou: tira uma foto comigo. Aí agora quem começou a chorar foi o intérprete. Não entendi mais nada. Aí ele rapidamente pegou o telefone, tirou uma foto e falou assim: Gamaliel, você não sabe, Deus está aqui, Deus está aqui. Eu falei: eu sei que Ele está aqui, porque eu sou dele. Mas ele falou: não, Ele está aqui, porque essa mulher há 40 anos não tira uma foto. Há 40 anos não tira uma foto. Todas as pessoas que venham para cá, que Deus manda as pessoas virem no quarto dela, ela ora, eles vão embora, vão servir a Deus, e ela não tira uma foto. Sabe por quê? Acho que ela não gostaria de ver no espelho o que eu vi com os meus olhos. Ela não tinha mais nariz. A doença comeu o nariz, ela tinha um buraco aqui dentro. Mas ela falou: tira uma foto. Vai revelar a foto e traga para mim. A gente foi correndo, revelou e trouxemos a foto. E ela pegou a foto e falou assim: africano convertido, eu vou deixar você aqui em cima da minha mesa. E enquanto eu estiver viva, eu vou orar por você todos os dias. Ela não tinha a vida que eu e você nós temos. Mas ela tinha algo que bem provável eu e você não temos. Perseverança na fé. Ela não servia Jesus pela circunstância. Ela servia ao Senhor pela convicção, o coração aquebrantado, o sentido da eternidade estava dentro dela, o sentido da vida.
estava dentro dela, e ela sabia que essas limitações não eram suficientes para pará-la, escravizá-la, mas ela servia a Deus, e era um instrumento de Deus para a vida daqueles que Deus queria salvar, como eu. Eu não sei se ela já morreu, porque depois que eu voltei, eu não falei mais com ela, até porque eu não falo a língua dela. Mas a lição que ela me ensinou, eu vou levar até o dia que o Senhor me conservar sobre a face da terra. De lá, o Senhor me trouxe para o ministério. Foi depois daquele lugar, foi depois daquele encontro. A minha vida aconteceu antes e depois daquilo. Depois deste lugar, é esta pessoa que vocês veem aqui. Depois, ou antes daquele lugar, talvez vocês não gostariam de ver, porque é alguém que trabalhava em função do que os outros pensavam e desejava provar ao outro que é melhor. Só que isso não é sentido da vida, isso não é vida, isso é escravidão. Meu irmão, aquela mulher me ensinou que andar com Jesus é mais do que cantar louvores. Caminhar com Jesus é mais, muito mais de tudo aquilo que a gente faz. Porque Ele vê a motivação do nosso coração. Eu saí daquele lugar carregado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo para mim algo que meu avô já tinha dito para mim quando eu tinha 17 para 18 anos, muito tempo atrás. Não adianta que eu não vou falar quanto eu tenho hoje. Meu avô tinha dito para mim, pastor Agno, meu avô foi pastor, era pastor, e ele falou para mim: meu filho, Deus me chamou, Deus é seu pai, Deus está te chamando para o santo ministério. Sabe o que eu disse para ele naquele dia? Parabéns para o Senhor, parabéns para o meu pai, mas eu vou ser doutor. E como eu digo, Deus, acho que Ele entendeu, pastor. Então Ele me fez hoje aqui servir a Ele. Não é pecado ser doutor, mas pecado se torna quando ser doutor é mais elevado do que ser servo. Irmãos, o nosso coração é enganoso, já diria o profeta Jeremias. Nós não podemos confiar nele para depender a nossa vida dele. Nós precisamos confiar em Deus e depender de Deus a nossa vida. Isto é perseverar na fé, como um chamado de Deus para a nossa vida. Mas segundo aspecto da perseverança, eu quero correr aqui. Segundo aspecto da perseverança é que nós, que somos salvos, nós fomos chamados para sermos instrumento para a perseverança do nosso irmão. Nós somos salvos para sermos instrumento da perseverança na vida do nosso irmão. Olha o que ele vai dizer no versículo 13 do capítulo 3 de Hebreus. Ele continua dizendo: pelo contrário, animem-se uns aos outros. Animem-se uns aos outros. Durante o tempo, todos os dias, durante o tempo que se chama. Por isso que na nossa igreja, quando a gente começa o culto, a gente começa exatamente celebrando a Deus com o nosso corpo, mas procurando o nosso irmão para conosco celebrarmos junto, com cântico e com dança.
um com o outro, encorajando o outro. Só que o encorajamento, diz aqui o escritor, que precisa iniciar no dia chamado hoje. Não é, eu vou ligar para o irmão amanhã, quem sabe? Eu vou visitar amanhã, quem sabe? Próximo mês, eu vou me agendar, meu irmão. Animar o nosso irmão é no dia chamado hoje, no já. Sabe, a proteção contra a incredulidade no coração do irmão e contra a apostasia no coração do irmão, é eu me deixar ser um instrumento para a perseverança dele, é estar junto com ele, é animá-lo quando ele está cabisbaixo, triste, é ligar, não é uma tarefa só do pastor, é nós entendermos que todos nós aqui fomos chamados para encorajar, animar, ajudar uns aos outros. Sabe, esta palavra animar, no grego é parakaleo, que é a palavra que Jesus usa para o ministério do Espírito Santo, quando ele pede ao Pai que deixasse um consolador. E esta palavra significa aquele que chega junto para levantar. Sabe o que Deus quer de nós, irmãos? É que a gente chega junto um do outro e levantar, animar, encorajar. Ontem eu usei uma expressão que o irmão falou, misericórdia. Eu falei assim, que tinha um irmão lá na nossa igreja que falava assim, pastor, eu estou junto contigo, igual a chiclete no cabelo. Eu acho isso lindo. Sabe por quê? É isso que Deus quer. Que a gente esteja junto, grudado. Se um enfraquecer, o outro pega, levanta, anima. Sabe, lá na minha terra, quando eu era mais jovem, nos domingos à tarde, irmã Jussara, a gente saía para evangelizar os jovens. E tinha domingo, por vezes, que você terminava o culto, você queria assim ficar um pouquinho assim, entendeu? Mas aí, os jovens da igreja se reuniam, e aí começavam a cantar, e marchando a pé, um na casa do outro, chamando o outro para evangelismo. Irmão, mesmo se vocês querem ficar assim, você não fica, porque os irmãos chegam junto, e pega você, anima de tal forma, a gente andava quilômetros, cantando ao Senhor, animar uns aos outros, isso é o que Deus espera de nós. Por quê? Jesus pede para nós animarmos uns aos outros, porque Ele sabe que o isolamento gera vulnerabilidade no coração do cristão. Quando o cristão é isolado demais, a possibilidade da incredulidade arrombar ele é muito grande. Por isso mesmo, não fique sozinho. Não se dê o direito de viver uma fé isolada, não. Se dê o direito de ser animado pelo teu irmão, e se sinta no direito de animar o seu irmão, porque assim nós estaremos vivendo uma fé perseverante. Terminando, o último aspecto da perseverança. Primeiro, a perseverança é um chamado de Deus para a sua igreja. Segundo, a igreja é chamada para ser instrumento de perseverança um para o outro. E terceiro, a perseverança na fé prova que nós estamos com Cristo. A perseverança na fé prova que nós estamos com Cristo. Olha o que ele vai dizer no verso 14. Ele diz, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos o quê? Firme, até o fim,
a confiança que nós temos desde o princípio. Repara que a prova de estar em Cristo é perseverar. É perseverar. Por isso que João, ele simplesmente escreve aqui, de que as pessoas que simplesmente saíram, 1 João 2,19, aqueles que saíram porque na verdade não eram. Foram porque não eram. Porque aqueles que são, não vão. Aqueles que são participantes de Cristo, não abandonam Cristo, até porque Cristo não permite para que vá aqueles que são dele. Por isso, quer saber um sinal de que você está em Cristo? Avalie a sua vida de fé. Perseverança. É o sinal, é a prova de que nós estamos em Cristo ou simplesmente nós estamos de passagem. Irmãos, como eu traduzo na minha vida a perseverança? Cristo nos ensina algo bastante importante. Ele perseverou no ministério que Deus o incumbiu a exercer. E ele disse: Pai, glorifiquei o teu nome na terra. Ou seja, ele compartilha a nossa humanidade, contudo, na nossa humanidade, glorifica a Deus. Qual é a nossa responsabilidade na nossa humanidade? É exatamente compartilhar o exemplo de Cristo, compartilhar a vida de Cristo, a graça de Cristo, a salvação de Cristo, o reino de Cristo, o sofrimento de Cristo, a glória de Cristo. Isso é a forma com a qual nós precisamos viver. Enquanto a nossa fé em Cristo for o fundamento da nossa vida, nós estaremos seguros e protegidos como membros da família de Cristo. Da mesma forma que hoje o nosso irmão se tornou membro desta família, e ele tem uma responsabilidade de andar segundo os padrões de Deus que esta família adota para si. Nós também, que somos salvos em Cristo, nós somos chamados para viver como Cristo viveu. E não há nada, irmãos, não há nada que você possa querer ganhar mais do que viver uma vida que agrada a Jesus. É por isso, todos os dias você precisa orar, pedindo ao Senhor: faça a tua vontade em mim. Mas esteja certo disto, de que é isso mesmo que você quer. Eu quero terminar. Certa vez, eu estava orando com os irmãos, e a minha oração foi: Senhor, faça a tua vontade em mim, na minha vida. E um irmão chegou até mim e falou assim: Gamaliel, esteja certo do que você está pedindo a Deus, porque nem sempre a vontade dele para a sua vida é o que você quer para a sua vida. Mas a melhor oração que você pode fazer é dizer para o Senhor: faça a tua vontade na minha vida. Faça a tua vontade todos os dias. Por isso, não permita que o seu coração se torne incrédulo, não se submetendo ao senhorio de Cristo e fazendo com que você se afaste dele. Segundo, o meio que nós temos de proteger o nosso coração contra a incredulidade e a apostasia é sermos igreja
e ajudando um ao outro com estas mensagens. E terceiro, o que nos faz participantes de Cristo é nós perseverarmos em Cristo Jesus. Certa vez, um jovem chegou ao seu pastor. 3 jovens, na verdade, chegaram ao pastor e queriam muito entender como viver para o Senhor Deus. Como viver uma vida, como o apóstolo Paulo propõe, cheia do Espírito Santo. Como viver uma vida perseverante em Deus. O pastor pegou uma peneira. Sabe peneira? O pastor pegou uma peneira e entregou aos 3 e disse: vão ao rio, enche essa peneira de água, tragam até mim e vocês vão entender como viver uma vida perseverante, como viver uma vida cheia do Espírito. Aqueles jovens foram e enquanto caminhavam, vão conversando entre si. E um deles chegou e falou: olha, eu acho que o pastor não está muito correto. Acho que o pastor não entendeu muito bem o nosso pedido. Porque ele dá a peneira e manda a gente encher a peneira no rio. Mas eles, como boas ovelhas que são, obedeceram e foram. E lá estavam eles a manhã toda tentando encher a peneira. Quando coloca na água, acabou toda a água. Vai de novo. 2 deles desistiram. E disse: pastor, isso aí não vai dar certo, vamos embora. Só que um ficou lá, enchendo, olhando, como que eu vou colocar água aqui? No final da tarde, o pastor vai até o rio e encontra aquele perseverante. E ele falou: pastor, eu estou aqui, eu não consigo entender como levar a água. Ele falou: meu filho, só tem uma forma de você encher essa peneira de água. É você manter ela dentro da água. Você entendeu? A única forma de você ser cheio de Deus é estar em Deus, perseverante até o fim. Há um poeta que escreveu o seguinte poema: esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma.
eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Faz o teu querer. Faz o teu querer. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer. Faz o teu querer. Faz o teu querer em mim. Quantos de vocês nesta noite querem convidar Jesus a fazer o seu querer na sua vida? A oportunidade de nos entregar a Jesus e dizer a Ele: faz o teu querer, é a oportunidade mais sublime que nós temos, porque o dia de amanhã nós não conhecemos. Por isso, hoje é o dia de você convidar Jesus para que Ele faça o seu querer na sua vida. Você quer convidar Jesus a fazer o seu querer na sua vida? Coloque a mão no seu coração nessa tarde. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Mas antes eu quero dizer algo para você. Se a doença, se a escassez, se circunstâncias ficarem incertas e difíceis, continue falando ao Senhor Deus: faz o teu querer em mim. Todos os dias, diga ao Senhor: faz o teu querer em mim. Você que está com a sua mão no coração, pode dizer ao Senhor nesta noite: faz o teu querer em mim. Transforma-me à medida do teu querer. Senhor Deus, eu quero louvar-te pelas pessoas que nesta tarde estão pedindo ao Senhor: faça o teu querer. Eu orei um dia e o Senhor tem feito o teu querer na minha vida. E eu quero te pedir, no nome de Jesus Cristo, de acordo com o pedido de todos aqui nesta igreja, estão neste momento com a sua mão no seu coração, pedindo ao Senhor: eu rogo a ti, faça o teu querer de forma sobrenatural, que eles possam, Senhor, viver um tempo diferente a partir de hoje, um tempo de perseverar na fé, atender à reivindicação do Senhor, para as suas vidas viverem para o Senhor, somente para o Senhor. Por isso, no nome de Jesus, atende a nossa oração. Amém. Amém.